Numa pesquisa, constatou-se que 75% das pessoas gostam de café, 80% gostam de suco e 77% gostam de refrigerante. As porcentagens mínima e máxima de pessoas que gostam simultaneamente de café, suco e refrigerante são, respectivamente. Essa questão é uma questão de conjuntos, né, que parece que ela é simples, mas é uma questão extremamente interessante. Eu considero uma das questões mais difíceis dessa prova. Tá? Então, vamos montar aqui o esquema primeiro. Então aí estão os meus três conjuntos, né? Eu tenho aqui, vou botar café, letra C, 77. Café não, café é 75. Suco 80 e refrigerante R 77. Tá? Então vamos aqui fazer da forma tradicional, depois eu vou dar algumas dicas aqui como a gente poderia fazer essa questão de maneira mais rápida. Vamos lá. Chamar aqui de A, BC, P, QR, aqui X e aqui fora Y, tá? Fazendo da forma mais genérica possível. Ah, Leonardo, mas o Y é zero? Quem disse? Ele não está afirmando nada. Posso ter pessoas que não gostam nem de café, nem de suco, nem de refrigerante, só bebam água ou chá, por exemplo. Tá? Vamos montar nossas equações aqui. Então tem aqui, ó, A mais B mais C mais P mais Q mais R mais X mais Y é igual a 100. A 100%, né, que é tudo, tá? A mais B, desculpa, A mais P mais R mais X é igual a 75. Isso aqui é o café, né? Agora o suco. B mais P mais Q mais X é 80. E agora o refrigerante. C mais Q mais R mais X é igual a 77. Vamos somar todo mundo, ó. E aí, ó, vou ver o seguinte, ó. A mais B mais C mais P mais Q mais R mais X, ó. A mais B mais C mais P mais Q mais R mais X é quanto? É 100 menos Y. Já coloco direto aqui, ó. Dá para facilitar economizar espaço, vai ganhar tempo. menos Y mais P mais Q mais R mais 2x é igual a quanto? Vamos somar. 7 mais 7 dá 14. 14 mais 8 vai dar 22. Então eu tenho 220. 5 mais 7 me dá 12. 220 mais 12 eu tenho 232. Então aqui, ó, eu vou ter que x
vai ser igual a 232 menos 100 me dá 132. Como aqui eu tenho 2x, vou dividir por 2. Vou ficar com quanto? 132 é 120 mais 12. 120 por 2 dá 60. 12 por 2 dá 6. Então, 66 mais y sobre 2 menos P mais Q mais R divididos por 2. Então tá aí, ó. Ah, não cheguei em lugar nenhum, calma. Liga essa questão, é uma questão extremamente interessante. Eu considero ela difícil, tá? Então, vamos analisar agora o x máximo, tá? Que é o que ele pede aqui, ó. Uma das coisas que ele pede, x máximo. Se o x é máximo, tá? Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que diminuir o y e aumentar. Opa, não, falei errado. Se o x é máximo, eu tenho que aumentar o y, porque é o sinal positivo aqui, e diminuir o que? P mais Q mais R, que é a parcela negativa. Porque P, Q e R e Y, né? Todas essas letras aqui, elas são maiores ou iguais a zero, né? Então, para aumentar o x, quer dizer, se eu aumento o lado direito, eu aumento o lado esquerdo. O lado esquerdo só tem um x, né? Como aqui é negativo, né? Para eu diminuir, o que eu tenho que fazer aqui? Deixar isso aqui o menos negativo possível, né? Então, eu vou transformar isso aqui em zero. P mais Q mais R igual a zero. Tá? Então, vamos lá. Quanto é que vai dar o x máximo? O x máximo, você poderia calcular ele direto falando que é 75. Como? Da seguinte maneira. Qual é o menor dos valores aqui? 75, 77 e 80. 75. Se eu colocar 75 aqui, ó, no lugar do x, tá? Problema, eu ainda tenho como distribuir aí os números entre o conjunto do suco e do refrigerante para fazer com que a soma dê 80 e 77. Mas agora, se eu colocar 76 aqui, o que vai acontecer? Já vai dar errado, né? Porque o café é igual a 75. Tá? Então, qualquer número maior que 75 que eu coloque, o problema vai ficar inconsistente. Então, você já de cara já matava o quê? O x máximo, tá? Que é, as pessoas gostam simultaneamente de café, açúcar e refrigerante. Então, eu já eliminava a letra D, E e C. Eu ficava com 50% de chance de acertar no chute. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar P, Q e R. P, Q e R o menor possível, quer dizer, vou chamar eles de zero. Tá? Então, olha só. Se o x é 75, obrigatoriamente o A, P e R tem que ser zero. Tá? Aí, se eu chamar o Q de zero, quanto é que tem que ser o B? O B tem que ser 5 para completar 80. E o C? O C tem que ser 2 para completar 77. Mas eu poderia ter a mesma configuração mudando aqui o Q, tá? Vamos botar aqui Q, B e C. Porque olha só, o Q ele pode ser 0, 1 ou 2. Mesmo ele variando, o valor máximo do x não vai mudar. Se o Q for 0, conforme foi nesse caso que a gente viu, o B é 5 e o C é 2. Se o Q for 1, o B tem que ser 4, porque B mais Q tem que dar 5, tá? Para completar 80. E o C vai ser 1. Agora, se o Q for 2, quanto é que vai ser
o B, desculpa, se o Q for 2, quanto é que vai ser o B? O B vai ser 3 e o C vai ser 0. O Q não pode ser diferente, o Q não pode ser 3 porque não vai, a soma vai dar 78, né? Então é 0, 1 ou 2. Então achamos aí 75, tá? Quer dizer, se você considerasse P, Q e R iguais a 0, você chegava nessa solução aqui, B igual a 5, C igual a 2 e o X ia ser máximo. Tá? Mas você também tem outras duas configurações que tornam o X máximo. E com isso você consegue calcular até o Y, né? Qual é o Y máximo? Nessa situação aqui, ó. Seria quando eu tiver a menor soma, né? B mais C mais Q, né? Onde é que eu tenho a menor soma? Nessa situação aqui, ó. B mais C mais Q dá 5. Né? Aqui daria 5 com mais 75 daria 80. 80, então o Y seria 20, né? Para completar 100%. E se fosse essa primeira situação aqui, daria 7, 7 mais 75, 82. Então o Y seria 18, né? E nessa aqui seria 19, né? Então bem interessante essa interpretação. Agora vamos fazer aí para o X mínimo. Vou separar aqui. X mínimo. Tá? Eu vou ter que ter o Y mínimo. Vou ter que diminuir, né, o lado direito. Quando diminuo o lado direito, consequentemente eu diminuo o lado esquerdo. Y mínimo, tá? E eu tenho que fazer o P mais Q mais R máximo, né? Então o que eu vou fazer? Se o Y é mínimo, eu já vou chamar ele de 0. Eu estou considerando agora que todos os entrevistados eles gostam de pelo menos uma das coisas, ou de café ou de suco refrigerante. Nesse caso aqui, ó, quando o X é máximo, eu tenho pessoas que estão aqui fora, né? Quer dizer, tem pessoas que acabam não gostando de nenhum dos três, nem café, nem de suco ou refrigerante, nem de café, nem de suco e refrigerante. Olha só, P mais Q mais R máximo, como é que eu posso fazer para maximizar P, Q e R? Basta eu anular A, B e C, né? Vamos ver se é possível que quanto menor for A, menor for B e menor for C, eu vou ter que distribuir o que eu tirei do A, do B e do C nessas, em P, Q e R. Por exemplo, se aqui o A é igual a 10 e o C e o B igual a 20, né? Vou colocar aqui 10 e aqui é igual a 20, e eu torno o A igual a 0, tá? O que vai acontecer? Aqui eu tenho que subir 10 unidades aonde? No P, para compensar esses 10 que eu vou tirar daqui. E aí eu vou diminuir 10 do B, que é 20, que eu já estou passando esses 10 para cá no lugar do P. E os outros 10 aqui eu vou jogar para o Q. Aí eu vou tornar o A igual a 0 e o B igual a 0. Vamos analisar, ver se isso é possível. Olha só. Quando A, B e C, né? Vou colocar aqui. A igual a B, igual a C, que é igual a 0. Quando A, B e C forem iguais a 0, o que vai acontecer? Ó? A, B e C são nulos. Deixa eu riscar aqui. Então, ó, olha o conjunto aqui S, suco. Então, P mais X mais Q tem que dar 80. Né? Então, logo, A mais R mais C tem que dar 20. Mas A e C são 0, logo R é 20.
Tá? Olha para o conjunto C de café, é 75, toda essa soma. Então, B mais Q mais C tem que dar 25 para completar 100. Não se esqueça que o Y é zero agora, né? Quero fazer o X mínimo, então eu tenho que diminuir ao máximo o Y, de acordo com essa equação em rosa aqui. Mas só que B e C são nulos. Se aqui é 75, então o Q tem que ser 25. E agora o P. Observe aqui o conjunto R, dá 77. Então, A mais P mais B tem que ser 23. Como A e B são zeros, é porque o P é 23. Então, ó, se você somar P, Q e R, quanto é que nós vamos ter aqui? Ó? 20, 40, 60, 5 mais 3, 8, 68. Se P mais Q mais R é 68, o X mínimo vai ser 32 para completar 100%. Tá? Então o gabarito é letra A. Essa questão é uma questão extremamente interessante. Muito bem formulada ela, muito... Precisa de um... Não tem nenhum, como é que se diz, nenhuma matéria nela assim de... teria que saber algum teorema específico. Não tem nada disso, tá? Não é nenhuma teoria complicada, mas exigia do candidato aí um raciocínio bem, eu considero um pouco até sofisticado, né? Até na hora da prova, na tensão, é meio complicado de você analisar todas essas nuances, né? Tá, eu até fiz essa questão, cheguei a analisar ela rapidamente, mas essas nuances todas que eu passei agora na resolução, não foi na hora que eu vi o problema que eu percebi isso, né? Depois, trabalhando mais em cima dele, que eu fui notar todos esses detalhes que eu falei para vocês. Só que, claro, na hora da prova é importante acertar a questão, né? Esses detalhes você analisa depois. Tá legal? Então, mais uma aí finalizada.